Então, colegas professores, estes dois aqui esses dois formam a equipe que escreve o Matemática Imenes e Leles. Naturalmente, um deles é o Imenes, e o Imenes é o que está à minha esquerda, e o outro é o Leles, que sou eu. O Imenes vai começar explicando a organização da obra. Eu vou me referir agora à organização física do material. Depois a gente vai falar um pouquinho da organização dos conteúdos, dos critérios que a gente usou. Bem, esse exemplar que está aqui é o livro do professor. Ele traz dentro dele o livro do aluno e o caderno de atividades do aluno. E, junto com esses dois recursos, as orientações para o professor trabalhar na sala de aula. Para o aluno, os dois volumes vêm separados, né? O livro com atividades para a classe, essencialmente, mas também tem atividades para casa, e o caderno de atividades, que pode enriquecer tanto o trabalho de sala de aula quanto o estudo em casa. Bem, a gente, para cada um dos 4 anos do Ensino Fundamental 2, a gente organizou o livro em capítulos. O número de capítulos é mais ou menos o mesmo de um volume para outro, de um ano para outro, e cada um dos capítulos está dividido em itens. E o número de itens varia de um capítulo para outro. Tem capítulos que são mais longos, tem capítulos que são mais enxutos. Em todo item, praticamente em todo item, a gente sempre começa a explorar o assunto com um texto. Sempre um texto que apresenta um tema, problematiza, pode trazer alguma informação relevante, mas é um texto que, sobretudo, visa desencadear uma conversa, visa fazer o aluno pensar sobre alguma coisa. E esse texto, no seu final, tem uma seção chamada Conversar para Aprender. São questões que fazem o aluno voltar ao texto, refletir sobre o texto. Eles trocam ideias, eles conversam entre si, conversam conosco. Essa é uma maneira bastante interessante de apresentar a matemática. Após essa sessão, a gente propõe os problemas e exercícios para serem feitos na classe, para casa. Em vários itens existe uma seção chamada ação, que pode ser a realização de um jogo, a construção de uma figura geométrica. Ela tem um caráter variado, mas sempre é uma sessão que mobiliza os alunos de uma forma um pouco diferente, seja pedindo que eles se organizem em duplas, uma ou outra atividade a gente sugere que seja feita fora da sala de aula. A partir do 7º ano em diante, todo item, todo capítulo começa com uma sessão chamada Para Começar Bem. Esse, por exemplo, é o volume do 8º ano, e aqui está a sessão Para Começar Bem no capítulo de números primos. E a função dessa sessão é sinalizar o professor e também para o aluno quais são os saberes, os conhecimentos que ele deve dominar para poder dar conta do capítulo. E ao término de um capítulo, a gente propõe uma outra sessão que se chama Para Não Esquecer, cuja função ela apresenta as ideias fundamentais que foram trabalhadas naquele capítulo. Ela faz uma síntese do que foi estudado naquele capítulo. E para que o aluno avalie a sua compreensão a respeito do que foi estudado, há uma outra sessão chamada supertestes, que permitem que ele avalie se a compreensão dele está satisfatória ou não. Bem, o livro do aluno, o material que é trabalhado na sala de aula, ele tem essa organização nos 4 anos. O caderno de atividades, ele tem várias sessões também, e o aspecto dele é um pouco mais variado. Existem problemas, exercícios que são muito parecidos com aqueles que são propostos no livro, são do mesmo tipo,
Mas ele também tem textos para serem lidos e interpretados, são textos que envolvem sempre algum conhecimento matemático. Há uma outra seção chamada Recordando Noções e Procedimentos Básicos, que é muito útil para aquele aluno que está necessitando rever coisas muito básicas, né, para não cair no esquecimento algum procedimento. Uma outra seção traz desafios, que é o ir além, para quem gosta muito de matemática e quer se divertir com ela. A gente sugere aí, apresenta as Olimpíadas de Matemática. Há um glossário, um dicionário para ser consultado, e ainda uma sessão chamada Conferindo Respostas, que visa educar o aluno para pensar sobre o resultado que ele encontrou na resolução de um problema. Então, em linhas gerais, é essa a organização do material. Agora eu passo para o Lelis. Certo, eu só gostaria de lembrar que o livro o caderno de atividades do aluno, né, pode ou não ser adotado pelo professor. O fundamental é o livro do aluno. O caderno de atividades é um complemento que pode ou não ser adotado. Bom, o que eu quero chamar a atenção agora, o que eu quero falar sobre é a compreensão do conteúdo matemático. E para me explicar bem, para deixar bem claro o que é a compreensão, eu gostaria que vocês analisassem essa tirinha do Calvin. Pois bem, nessa tirinha, o Calvin fica dizendo que as coisas que ele aprende de matemática são um artigo de fé. Ou você acredita ou você não acredita. Por que ele diz que são um artigo de fé? Porque ele não entende nada. E essa é a situação de muitos alunos. Eles não entendem nada, mas eles acreditam no que o professor diz e eles procuram decorar para tentar passar nas provas. Parece que esse comportamento ocorre na matemática há muitos e muitos anos. Muitas pessoas se queixam disso. Aliás, só para lembrar, minha mãe, que já é falecida, ela dizia que decorava os teoremas, que decorava um monte de coisa de matemática, porque ela não entendia nada. Eu acho que isso é característico da matemática do passado. O nosso livro é um livro relativamente moderno, digamos assim, nesse aspecto. Ele é muito moderno, na verdade. Ele foca na compreensão. Eu acredito que com o nosso livro, a matemática deixa de ser um artigo de fé. Isto é, os alunos compreendem a maior parte do conteúdo que é desenvolvido. E para que eles compreendam esse conteúdo, a gente usa de certos recursos, de certas técnicas, de certa maneira de apresentar os conteúdos. Então, o primeiro elemento para ele compreender o conteúdo, e não decorar, mas compreender, é a problematização, e eu vou passar para o Imenes falar sobre a problematização. Certo. O que muita gente entende por compreensão é só a compreensão do processo, é assim que faz. Eu compreendi como é que faz, eu faço, mas eu não sei por que eu estou fazendo isso. E é isso que o Lelis está apontando. A gente não gosta de fazer as coisas sem compreender por que está fazendo isso. A gente privilegia a compreensão da lógica, o entendimento das ideias matemáticas. E aí a problematização é fundamental. O que significa isso? Olha, não dar as coisas prontas, é não apresentar a matemática pronta e acabada como se ela despencasse do céu na nossa cabeça. É convidar o aluno a refletir, a pensar. Em vez da gente dizer, número primo é isso, a gente coloca uma situação que faz com que ele pense sobre ideias matemáticas e compreenda de onde vêm os números primos, por que eles têm esse nome, qual é o papel que eles têm na matemática. Isso a gente faz com todos os tópicos da matemática básica alguma compreensão é possível que o aluno tenha. É verdade que algumas coisas são mais complicadas, essa compreensão fica muito precária, mas alguma compreensão sempre é possível ter. Então, no que consiste essa postura problematizadora? Está o tempo inteiro indagando, mas espera aí, por que você disse isso? Por que você encontrou esta solução para o problema? Por que você acha que aquele raciocínio não está correto, né? O que a gente pode deduzir deste texto que a gente leu? Está o tempo inteiro indagando sobre os porquês, buscando o significado das ideias matemáticas, né? A gente pode apresentar o conceito de mínimo múltiplo comum por meio de uma definição.
Ou então a gente pode colocar problemas para o aluno que façam com que ele chegue ao mínimo múltiplo comum. É bastante diferente a gente ver a matemática, as ideias matemáticas sendo construídas e recebê-las prontas. Aliás, a gente tem décadas, a humanidade tem décadas de experiência de ensinar matemática pronta, e o resultado é esse que o Lelis apontou. E todos os estudos que vêm sendo feitos no campo da matemática escolar, da educação matemática, mostram que quando há compreensão das ideias, aprende-se de fato e aprende-se muito melhor. Dentro desta perspectiva da problematização, a resolução de problemas tem um papel central. Resolução de problemas é um título que está na matemática escolar desde sempre. Sucede que no passado tinha-se um entendimento que não é o de hoje. Nos livros por onde eu estudei, nos anos iniciais, tinha um capítulo de adição e no final vinha lá, problemas de adição. Um capítulo de subtração, depois vinha no final, problemas de subtração. Ora, resolver um problema é, antes de tudo, descobrir que conta tem que ser feita. Se é que o problema tem conta. Tem problemas que não tem conta. Mas se tiver conta, eu leio o texto, tem lá um conjunto de informações, agora eu preciso descobrir o que eu faço com aqueles números que estão lá. Se a gente já avisa que o problema é de adição ou de subtração, deixou de ser problema. Resolver problema é enfrentar uma situação nova. É pensar sobre algo que eu não tinha pensado antes e que me faz mobilizar os conhecimentos que eu tenho para chegar a uma solução. E na resolução de problemas, um aspecto fundamental é trabalhar a interpretação do texto. Há uma tradição na escola que divorciou a matemática da língua portuguesa, né? É comum a gente ouvir as pessoas dizerem que quem é bom de matemática não é bom de português e vice-versa. Isso é um equívoco. Na aula de matemática, a gente tem que ler, a gente tem que falar, a gente tem que escrever, e é na nossa língua que a gente faz isso. Claro que tem também a linguagem da matemática, mas no ensino fundamental é fundamental o uso da língua materna para a gente poder expressar como pensou, para poder comunicar os resultados. Daí a sessão conversar para aprender. E na resolução de problemas, esse conversar tem que continuar entre os alunos e entre os alunos e o professor. E a interpretação do texto é parte disso. Além disso, a gente trabalha com problemas diversificados, problemas com excesso de dados, problemas com falta de dados, problemas que têm solução, problemas que não têm solução. E também vai educando o aluno para que ele aprenda a formular problemas. A competência em resolver problemas inclui a de saber também formular problemas, buscar as informações necessárias para resolver um problema e conferir o resultado obtido. A resolução de um problema não termina quando se chega a uma resposta. Tendo obtido uma resposta, é preciso pensar sobre ela, verificar se aquela resposta faz sentido, se ela satisfaz as condições do problema. Portanto, é um trabalho bastante rico e que a gente propõe nesse campo da resolução de problemas. Passamos agora para... Espiral e rede. Mas eu gostaria de acrescentar, quando se fala na resolução de problemas, né, dá a impressão de que o livro é cheio de problemas difíceis. Ao contrário, o livro é cheio de problemas, mas alguns são difíceis até, mas a maioria não é difícil. O que importa é mobilizar continuamente o raciocínio do aluno, coisa que é feita às vezes com problemas muito fáceis, com questões muito simples. E isso é o mais frequente, mas há, claro, um outro problema difícil. Agora, eu ia falar sobre a espiral e rede. Trata-se da forma de apresentar os conteúdos. A gente está acostumado ao livro mais tradicional que apresenta frações, digamos, no 6º ano, e aí encerra o estudo de frações e nunca mais se vê frações. E depois apresenta a equação de primeiro grau, digamos, no 8º ano, e encerra a equação de primeiro grau e nunca mais se vê. Elas aparecem, mas não existe mais nenhum capítulo sobre a equação de primeiro grau. E o nosso livro não é um livro em espiral, porque a gente sabe, a gente está focado na compreensão. E a gente sabe que as crianças e os adolescentes não aprendem todos ao mesmo tempo. Você deu uma aula lá sobre radicais
E não é garantido que ele tenha aprendido naquela aula tudo o que ele precisava. Então, é necessário que o tema volte de novo à sala de aula e volte de uma maneira que permita ele reaprender, dar uma nova oportunidade para o aluno. Ou para aquele aluno que até já aprendeu, mais ou menos, uma oportunidade para praticar mais. Então, esse livro em espiral significa o seguinte: certos conteúdos mais importantes, eles aparecem em vários momentos ao longo dos 4 anos do Fundamental 2. Por exemplo, as porcentagens aparecem no 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano. E claro que cada vez não vai aparecer a mesma coisa. Elas vão aparecer com outras abordagens e com outras conexões. E por isso a gente fala em rede, porque quando aparece um conteúdo no nosso livro, ele é sempre conectado com outros conteúdos, às vezes da matemática, mas frequentemente é do dia a dia, com o mundo comercial, com, às vezes, as ciências, com a realidade de uma maneira geral. É bastante contextualizado toda a matemática que a gente apresenta. E as contextualizações são diversas. A porcentagem pode, então, aparecer sob muitas situações diferentes. A porcentagem em que você usa estatística, ou a porcentagem que você usa juros simples, ou a porcentagem que você a gente dá uma noção de juros compostos no 9º ano. Uma noção simples, é claro, mas ainda assim uma primeira noção. Então, o que a gente chama de espiral é justamente reapresentar os conteúdos sob outras roupagens, em outras situações, ao longo dos 4 anos do Ensino Fundamental 2. E esses conteúdos formam redes diferentes, redes de significados diferentes, porque eles vêm conectados a temas diferentes. Como eu disse, a porcentagem, às vezes, ela é um problema do mercado financeiro e, às vezes, ele é um problema da estatística. Então, são conexões diferentes. Isso é válido não só para porcentagens, mas para o tratamento de área, por exemplo, que aparece ao longo dos 4 anos, ou de alguns outros conceitos, como a álgebra, que aparece ao longo dos 4 anos. Proporcionalidade. A proporcionalidade, que aparece também ao longo dos 4 anos, alguns anos com mais ênfase, outros anos com menos. Então, noções fundamentais de matemática são sempre reavaliadas, retomadas, e isso garante também a compreensão, porque o conteúdo está sempre presente, ele não é esquecido. Essa é uma técnica de apresentação de conteúdos, ou um método, que é bastante inovador e que você não encontra na maioria dos livros didáticos. Deixa eu destacar o seguinte, essa abordagem de um tópico em vários anos, ela também se justifica porque qualquer tema da matemática básica, ele tem aspectos mais simples e aspectos mais complexos. Por exemplo, a fração como parte do todo, para um aluno de 6º ano, ela não oferece uma dificuldade tão grande assim de compreender a ideia. Agora, compreender que o traço de fração corresponde ao sinal de divisão, quer dizer, compreender 3/4 como o resultado da divisão de 3 por 4 já é uma coisa um pouquinho mais complicada. E operar com frações é, sobretudo, bastante complicado, é, sobretudo, a multiplicação e a divisão. Então, qualquer tópico ele tem diferentes níveis de dificuldade. Proporcionalidade é um assunto que a gente pode trabalhar até antes do 6º ano de maneira intuitiva. Quando uma coisa aumenta, outra aumenta, dobrou, triplicou, são situações simples que a criança consegue sair dela. Agora, o trabalho, por exemplo, com a regra de 3 composta, né, que tem a ver com proporcionalidade, isso a gente trabalha lá no final do ensino fundamental. Perceber a função y igual a kx como a representação da proporcionalidade, isso também seja para o ensino médio, e é tudo proporcionalidade. Perceber proporcionalidade relacionado com as formas geométricas, né? Se o lado do quadrado dobra, o seu perímetro dobra, mas a sua área não dobra. Então, é tudo proporcionalidade. E às vezes ela se conecta com a estatística, às vezes se conecta com a geometria, com as medidas, e os graus de dificuldade são distintos. Para dar conta dessa riqueza das ideias matemáticas, só mesmo o currículo Espiral em Rede. Aquele currículo linear de um capítulo estanque separado do outro uma vez só, não dá conta disso.
Algo a acrescentar? Não. Aí acho que esgotamos a espiral em rede e depende da pessoa, do professor, experimentar isso na sala de aula. Eu acho que o que acrescentar é uma palavrinha que você queria dizer sobre a álgebra. Sim. A tradição no ensino fundamental 2 é apresentar uma álgebra para os alunos que tem como foco quase que único o domínio de habilidades de cálculo algébrico. Quer dizer, o que se espera com aquele curso arcaico, antigo de álgebra, é que o aluno chegue ao final do ensino fundamental muito hábil no cálculo algébrico, sabendo resolver um sistema de equações, uma equação de segundo grau, com muita agilidade, com muita rapidez, e se diz que isso é necessário para acompanhar o ensino médio. Mas o fato concreto é que há décadas se faz isso, há décadas que se passam listas e listas de exercícios de fixação, e há décadas e décadas que se sabe que uma parcela pequena dos alunos atinge esse objetivo. A maioria não atinge. O professor que dá esse curso pesado de álgebra em 8º e 9º ano, se for dar aula no 1º ano do ensino médio, fica frustrado, porque ele descobre que aquele trabalho todo muito pouco daquilo foi aproveitado. Como todo professor do ensino médio coloca, né? Eles deviam ter aprendido mais álgebra. Eles sempre estão reclamando. É que não dá para ser assim. O problema não está nem no aluno, nem no professor. Está no projeto. Esse projeto de apresentação da álgebra, que eu qualifiquei como arcaico, é um projeto equivocado. Em primeiro lugar, porque ele centra o foco no domínio de procedimentos mecânicos. É preciso antes que se faça um trabalho para o aluno compreender que história é essa de usar letra em matemática. Ponha-se no lugar de quem tem 10, 11, 12 anos de idade. A gente que é especialista, que estudou matemática, a gente fatora o trinômio quadrado perfeito como quem toma um cafezinho. Mas para quem tem essa faixa etária que eu citei, calcular com letras é estranho. A gente calcula com números, letras a gente usa para escrever um texto, escrever palavras. É preciso um trabalho que dê sentido a isso, que dê significado a isso. E esse trabalho consiste em apresentar a álgebra como uma linguagem que a matemática criou para expressar, exprimir conclusões gerais. Então a gente trabalha muito com padrões, regularidades, e aí no finalzinho do 6º ano há um capítulo chamado Generalizações, em que o aluno, observando um padrão, uma regularidade, numa situação que pode ser geométrica, que pode ser aritmética, ele consegue fazer uma generalização, quer dizer, ele consegue tirar uma conclusão geral. E aí ele aprende a expressar essa conclusão geral, de início com a própria língua materna e depois com a linguagem da álgebra. E isso produz uma formulinha que representa uma função. Então, nessa abordagem, que é acessível aos alunos do 6º ano, as escolas que trabalham com material nos dizem isso, esse capítulo eles entendem muito bem. Ele focaliza a álgebra essencialmente como uma linguagem que é fundamental para a gente resolver problemas, para deduzir fórmulas, para entender o que é uma fórmula, a fórmula como uma maneira sintética e universal de expressar uma relação. E isso é retomado no 7º ano, e no 7º ano a gente já começa de leve um pouquinho de cálculo algébrico, que é a gramática dessa linguagem aí, você saber somar 3x com 5x, né? E as técnicas de cálculo, elas vão aparecendo sim, a gente não deixa isso de lado, mas elas vão aparecendo na medida das necessidades. Não se justifica o cálculo pelo cálculo. Então, para que um aluno de 8º ano precisa conhecer o trinômio quadrado perfeito, a diferença de quadrados, se no 8º ano a gente não usa isso, vai usar no 9º ano, quando aparecem o teorema de Pitágoras, a equação de segundo grau, quando aparecem coisas de segundo grau, a gente precisa da fatoração que envolve o segundo grau. No 8º ano, a álgebra do 8º ano, a gente faz todinha com um fator comum, que é a propriedade distributiva. Então não precisa de cálculo algébrico pesado no 8º ano, porque ele não é necessário para o 8º ano. Ah, mas vai usar no 9º, então é melhor ensinar antes. Pois é, isso que a gente faz há décadas. Ensina antes e descobre que eles não aprenderam nada. Então não adianta. É melhor ensinar no momento em que vai ser usado. Tá bom, no 8º ano a gente menciona esses casos, mas é muito de passagem. A gente vai trabalhar isso mesmo no 9º ano, quando ele vai usar a solução da equação de segundo grau, vai usar no teorema de Pitágoras, etc.
Então, é essa a orientação para a álgebra. Não é que faltam conteúdos, eles estão organizados de maneira diferente. Falta sim equação biquadrada, equação irracional, que tem 2 ou 3 exemplos, porque isso não é assunto tão relevante assim para merecer muito destaque. Mas todas as ideias fundamentais a gente trabalha muito bem, dá bastante destaque nos 4 anos do ensino fundamental 2. Sobre a álgebra era isso. Algo mais, Marcelo? Não, eu espero que nós tenhamos sido claros e que não tenhamos chateado muito nossos espectadores. Obrigado. Até a próxima.